Foi, Gabriel, eu te pedi para você ler isso. Sempre dá esse problema. Toda vez eu mandei para lá para não dar esse problema. Tá no alto, deixa eu ver se não, eu não vou poder atrasar, depois você vai vir. Toda vez eu tenho que chamar, foi banca do MEC, eu tive que chamar. Toda vez é isso. Era isso que eu queria que você visse. Faz o teste agora, professor. Rafael, pode falar algo? Boa O noite. que era? Tinha um fone conectado lá embaixo. Rafael, fala, por favor. Boa noite, professora. Boa noite, mas olha só, está muito baixo. Fala, Rafael. Boa noite a todos. Deixa eu ver quem já está conosco aqui, já tem um quórum. Não consigo ouvir, não. Muito baixo. Eu vou ouvir bem, consigo ouvir de forma muito baixinha, mas eu vou declarar abertos os trabalhos, e aí eu peço para o Rafael fazer aí os links, né? Bom, boa tarde e boa noite a todas e todos. Dirijo as minhas saudações primeiras ao nosso ilustre convidado, professor, mestre Marco Aurélio Lobo Júnior, a quem agradeço muitíssimo por estar aqui nesta nossa 15ª Semana Jurídica, professor Marco Aurélio. Nós já nos notabilizamos, o Centro Universitário IESB se notabiliza no cenário jurídico e político e social, não é, de todo o Brasil, em razão de todo ano nós termos a nossa Semana Jurídica. Ainda continuamos, professor Marco, da forma remota, como uma forma de atingirmos, então, a toda a nossa comunidade, e, portanto, a sua presença com a partilha do seu conhecimento em web design vem nos trazer, ao mesmo tempo, uma alegria e, ao mesmo tempo, uma curiosidade e, ao mesmo tempo, saciar, não é, essa nossa sede de conhecimento a respeito de um assunto tão importante para nós, do direito, e que nós, agora que estamos fazendo pequenas imersões, mas logo, logo a gente já adentra. Saudações, então, muito obrigada, professor Marco, e que essa seja uma primeira, né, um primeiro de um diálogo aqui no nosso curso de Direito. Muito obrigada pela aceitação do convite. Professor ilustre também, querido, mestre, um advogado já notável e notório, um professor também muito estimado, o professor Rafael Mesquita da Rosa, não é? Eu vou, antes, muito obrigada, professor, por estar aqui também, aqui juntamente comigo, mediando esse importante painel, não é, da nossa Semana Jurídica. Na verdade, professor Marco, nós vamos tentar fazer umas oficinas, como o senhor estava ali, nós estávamos dialogando nas nossas reuniões lá de coordenador, né? Mas na medida em que o senhor vai fazendo a sua exposição, estas ideias e estes planejamentos vão, então, sendo falados. Bom, o professor, então, coordenador Marco Aurélio Lobo Júnior, ele é mestre em design pela UNB, ele coordena o curso de design aqui do Centro Universitário IESB, e está aqui hoje para poder nos dizer acerca desse conhecimento, acerca desse... Primeiramente, a gente tem que falar que o termo legal design começou a ser utilizado, como bem eu estou aqui só repassando que o professor Marco me falou, por Margaret Hagan, diretora, então, da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Eu vou deixar, então, professor, para que o senhor possa falar sobre isso, não é? E saciar aí a sede desse conhecimento específico que nós, juristas,
tanto necessitamos. Saudações ainda maiores ao nosso público, aos nossos alunos e alunas, aos nossos mestrandos e mestrandas e aos demais, aos alunos e alunas dos demais cursos que também sempre estão aqui nos prestigiando com a presença e com a participação. Então, eu vou passar a palavra para o professor Marco, para que, então, nos inspire e nos ajude, então, a ter mais conhecimento acerca do web design. Por favor, professor. Professora Ani, muito obrigado. Estão me ouvindo? Estão todos me ouvindo? Ah, que ótimo. Bem, fique tranquila que as transmissões online ainda são uma situação difícil. Desde a pandemia, a gente é um sobe e desce, mas agradeço imensamente estar participando da Semana Acadêmica do Direito, do IESB, e poder conversar com vocês sobre um tema mais do que importante hoje. E, primeiramente, eu acho que é importante a gente também desvendar os conceitos da palavra design, né? A gente tem a palavra design aí com uma visão muitas vezes como status, uma coisa distante, mas eu, como coordenador do design gráfico no IESB, é importante a gente salientar por que usamos a palavra estrangeira design. Porque a palavra desenho na nossa cultura, ela é vista como uma coisa menor. Infelizmente, a gente sempre utiliza a palavra desenho e é interessante aqui observar no momento que a gente está muito nervoso, numa briga qualquer, a gente fala assim, né? Quer que desenhe? A gente sempre coloca uma forma do desenho em grau menor. E então, foi necessário trabalhar, porque inicialmente a profissão era de desenhista industrial, esse era o tema inicial, né? Porque advém da Revolução Industrial o fato de projetar algo para alguém, em forma industrial, né? Mas o termo melhor é o design, porque é o ato de projetar, é o ato de observar e entender o outro. Da mesma forma que o direito trabalha para o outro, para atender o outro, o design também o faz. E os caminhos, né, são diferentes, mas claro que levam ao usuário, aquele que tem a necessidade de estar com a lei junto a ele, como também ao ato de projetar. Então, o design gráfico, ele é mais do que importante, e o curso nosso aqui desenvolve isso em 4 semestres, a forma de fazer com que o profissional possa projetar graficamente identidades visuais, interfaces, né? Ele trabalhar graficamente a tipografia, a forma melhor de leitura e legibilidade das coisas. E é nesse contexto que a gente fala do legal design, ou visual law, que começa lá nos Estados Unidos, em que ele vem de uma forma de humanização do, desculpe a expressão, mas todo mundo usa, o juridiquês, né? Textos muitas vezes extensos e com uma diagramação que a gente não consegue entender. Então, o design, e aí não vai só a questão da interface, que hoje ela é muito importante, né? Ainda mais com a internet pós-pandemia, mas a gente percebe no direito e no mundo todo uma forma melhor de humanizar atos ou resoluções, né? Então, muitas vezes um texto longo não possa atingir a melhor forma de entendimento, mas uma infografia, uma forma gráfica de trabalhar aquele texto, ele possa auxiliar o usuário a entender melhor o que se preza. Ou uma diagramação, né, que é uma outra área que a gente estuda muito, que é a questão ergonômica, a questão do tipo de letra, né, o tamanho dessa letra, como é que eu disponibilizo ela para a leitura, tudo isso o design gráfico estuda, e claro, os americanos vêm lá desde meados dos anos, né, 2015, 2016, e o Brasil vem adotando a partir de 2017 a questão do design, não só na questão gráfica, o professor Ani e o professor Rafael, mas também nos processos que a gente chama de design thinking, ou de metodologias do design, que nós aqui dentro do design aprendemos as várias metodologias de processos criativos. Então, muitas vezes a gente pode auxiliar no processo de agilizar, por exemplo, o escritório de design em metodologias, em workshops, e isso é feito hoje pelo país também, claro, também em processos, né? E a criação de núcleos de inovação, como a gente vê aí o STF fazendo, algumas universidades já tendo na área do direito núcleos de inovação, e, é claro, buscando a diversidade nesse processo, ou seja, ter pessoas do direito, do design e de outras áreas para que possam discutir o processo de melhor graficamente, como é que eu faço a comunicação chegar melhor ao usuário, ao cliente. Então, o legal design é trazer a visão do design que hoje você vê numa interface, seja de tela, num cartaz, num livro, uma identidade visual em que a gente projeta, né, e aí temos que entender essa diferença, né? Publicidade e propaganda, ela tem a relação da comunicação como ato de venda, né, de promoção. O nosso ato é técnico,
é de estruturar o texto, é de estruturar a imagem para que a pessoa possa ter a maior legibilidade e visibilidade dela. Então, o legal design é interessantíssimo, e aqui no curso temos pessoas já formadas também na área, né, do direito, fazendo o curso, que estão aprimorando e entendendo melhor como melhorar os atos, resoluções, processos, que graficamente ele possa auxiliar as pessoas a entender rapidamente, e muitas vezes eu já vi alguns trabalhos interessantes em alguns tribunais ou empresas em que processos que demorariam um mês estão chegando a 3, porque conseguem desenvolver uma agilidade no processo e numa aceitação rápida de leitura, de rapidez do processo. Então, essa é a ideia que eu gostaria de passar para todos os senhores quando se fala em legal design, visual law, é a forma que eu tenho de design na visão transversal, como a gente vê em outras áreas, né? Agora mesmo na área da saúde, nós estamos sendo muito bem chamados a desenvolver apresentações gráficas sobre pesquisas em saúde, porque não adianta trazer um texto de 100, 200 páginas, como é que eu consigo transferir isso para telas e que rapidamente a pessoa possa compreender esse processo. Então essa é a ideia do design, é fazer, não, claro, de forma nenhuma, a retirada do contexto textual, mas sim a melhora da comunicação para que as pessoas possam rapidamente compreender. Bem, espero ter dado essa introdução aí para ajudá-los. Professor Dani, professor Rafael? Está sem o áudio. Não lhe ouvimos, professora. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Bom, o que eu gostaria, professor, é de tecer um comentário e gostaria que então nos explicasse acerca de uma pesquisa que foi desenvolvida por uma academia, eu não me lembro, foi por uma... essa pesquisa científica foi desenvolvida por uma academia americana, e essa pesquisa ela visou analisar, professor Marco, como as pessoas elas interagem com documentos jurídicos. E como essa interação, ela muda, ela transforma como são aplicados os princípios de design, de experiência do usuário, não é? Bom, e aí nessa pesquisa conduzida por essa academia americana, foi realizada por mais de 400 voluntários, né? Tinha uma idade bem... As faixas etárias, elas eram distribuídas diferentemente, ou seja, uma etariedade bem diversificada, e eles nessa pesquisa, eles perguntavam, então, o que mais propiciava o acesso à compreensão do direito, né? Então, a pesquisa revelou que um grupo de advogados que fazia parte dessa pesquisa, eles responderam que quando os documentos jurídicos eles eram elaborados, então, com um padrão de leitura feito, elaborado, então, dentro dessa configuração do web design, então, a compreensão, o acesso, então, ele ficava mais facilitado. Então, nessa pesquisa revelava que a compreensão, então, dos documentos jurídicos mais tradicionais, então, transfigurados, então, realizados por um web design, eles se tornaram, então, mais compreensíveis, ou seja, havia uma interação, então, de todos os destinatários desse documento jurídico. O que o senhor tem a nos dizer, então, a respeito desta pesquisa? Não sei se o senhor conhece, eu não me lembro do nome da faculdade, da academia, professor. Não, professora, o design gráfico, ele tem esse papel, né? Então, muitas vezes, a gente tem documentos, que nós somos chamados a desenvolver muita coisa nesse sentido. Como eu já falei, a infografia, por exemplo. Sim. Muitas vezes a pessoa quer entender como é que vai ser o andamento de um processo. E, textualmente, isso vai ficar muito difícil. E quando você bota graficamente, então, o ponto A, o ponto B, o ponto C, vai
criando um caminho, a pessoa consegue compreender rapidamente. Estamos vivendo numa época, né, da total visualização da informação, né? Se compararmos a mais de 100 anos, as pessoas eram muito mais textuais, hoje não são, elas são visuais, né? Agora mesmo, o fato de estarmos em tela conversando nos mostra a preocupação visual de trabalharmos a nossa imagem, e isso reflete também nos processos e no andamento da comunicação. Então, com certeza, uma pesquisa como essa, os americanos fazem muito bem, com certeza, esses processos, mostra que os mais jovens, eles só entendem os processos por imagens. Os textos são cada vez menores. Isso não quer dizer se é bom ou ruim, é o que é. Essas são as gerações atuais. Então, nós temos que compreender como trabalhar com ela. E é óbvio, num país como o nosso, gigantesco, e com diferenças sociais, né, e com uma falta, muitas vezes, de uma alfabetização estruturada, né, nós precisamos melhorar, muitas vezes, o acesso à informação a pessoas que não têm uma leitura correta, não têm um aprendizado, e muitas vezes um processo de justiça, né, se você consegue rapidamente, visualmente, mostrar para eles os caminhos, né, seja ele textual, impresso como também online, isso facilita em muito. Lembrando que nós temos hoje o celular, né, a população praticamente toda do país tem a cobertura do celular e de smartphones, né, você consegue rapidamente, com o aplicativo, muitas vezes, auxiliar a pessoa a entender como é que está o processo, o caminho do processo, aonde está o processo, como é que faz, porque se então antes ficava a bel prazer, sem entender, ele consegue compreender. Então, quanto mais pudermos visualizar os processos, os atos, as resoluções, né, isso é fabuloso. E o Poder Judiciário vem trabalhando muito bem isso, a gente está vendo vários núcleos de inovação acontecendo nos tribunais, no STF, como já comentei, o CNJ trabalhando nisso, algumas universidades, como eu coloquei, de direito no Brasil, estão criando, e quem sabe, professor Anil, o IESB possa criar aqui no Centro-Oeste um núcleo de inovação, né, do legal design, e quem sabe também possamos criar um seminário internacional sobre o tema aqui em Brasília. Eu acho que tem tudo a ver, podemos trabalhar um seminário com grandes profissionais da área que o Brasil possui hoje e trazer também Stanford para estar conosco aqui, por que não, para conversar um pouco do trabalho que foi desenvolvido ali. Eu acho que nós temos uma capacidade na capital federal de trazer esse tema que muito enriquece o Brasil neste momento em que a justiça cada vez mais está junto a todos. Então, o design gráfico, ele vem num trabalho de auxílio, de processos de inovação, e é assim que a gente tem que entender, no momento que eu posso, por meio de cores e formas, transferir muitas questões que a pessoa não tem o conhecimento e rapidamente ele entender o que está acontecendo. A humanização dos processos, né? É isso mesmo. Olha, professor Marco, eu já adiro a essa sua proposta, não é? Está aqui o nosso conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, professor Rafael. A gente pode... O presidente da OAB é nosso professor, né? Que é o presidente doutor Délio Lins e Silva. Vamos marcar uma reunião, né, professor Marco, para que a gente possa, em parceria com a OAB, em parceria com os tribunais, a gente possa desenvolver esse seminário nacional, quiçá internacional, acerca desse tema tão importante. Eu me lembrei agora, quando o senhor disse sobre a questão dos magistrados, do CNJ, que tem um artigo muito interessante do Charles Jacob Giacomini, eu acho que é Giacomini, eu não estou me lembrando do sobrenome, e ele falava da importância, né, do web design, então, no âmbito do direito, porque ele comentava, ele abria, então, a sua exposição, dizendo que a linguagem jurídica tradicional, não é, ela parece não corresponder mais às necessidades de uma sociedade moderna, no que diz respeito aos jurisdicionados, né? Principalmente quando é caracterizada, então, pela própria ampliação do acesso à justiça e pelo grande avanço dos meios de comunicação, né? Então, para os jurisdicionados, para, então, quem está usufruindo, então, do direito, a escrita, então, formal, carregada de expressões técnicas, de expressões burocráticas, então, a compreensão da população do debate jurídico, então, ela contraria a expectativa social de compreensão, por exemplo, das decisões judiciais. Vem, então, né, transversalizando e tentando propiciar esse acesso ao direito, a compreensão, ao acesso, então, ao direito e à justiça, que é o web design, então, na esfera do direito, né? Ou seja,
ela propicia, então, essa compreensão mais direta, essa compreensão, então, mais simples, e o que o senhor bem disse, né, tornando-se, então, um dever ético para seja sob o ponto de vista dos magistrados, seja sob o ponto de vista do Ministério Público, seja sob o ponto de vista de todos os atores que estão nessa engrenagem, né, do sistema de justiça. Mas aqui já aderimos, né, professor Rafael? Vou te passar a palavra agora para que a gente possa partir, portanto, para incrementar, não é, e expandir e potencializar, então, esse tema. Professor Rafael Mesquita, por favor, com a palavra para a gente sugar o máximo possível, capturar o máximo possível aí sobre esse tema, onde nós temos aí o privilégio de ter esse grande expositor, então, que é o professor Marco Lobo. Com a palavra, professor Rafael. Obrigado, professora. Meus cumprimentos mais uma vez à ilustre coordenadora, professora Ani Ávila, ao estimado professor Marco Aurélio e a todos aqueles que acompanham essa live. E ressalto as palavras da professora Ani. É um evento preciosíssimo, né? Eu estou sempre acompanhando aqui as outras instituições para ver como se movimentam, e digo que é o primeiro evento que eu percebo aqui no Distrito Federal com esse teor, que é importantíssimo, né? São tempos de inovação. E me lembro quando fazia pesquisa do mestrado sobre acesso à justiça, que a senhora bem destacou, né? Como o legal design vem para romper essa barreira, que se pensa que já havia sido rompida, mas na verdade é extremamente presente. Quantas das vezes nós realizamos atendimentos, nossos próprios alunos fazem esses atendimentos no NPJ e percebem essa dificuldade que a parte tem de compreender. O professor Marco Aurélio utilizou essa palavra, eu vou utilizá-la novamente, né? O juridiquês, essa formalidade excessiva que ainda constitui um óbice para o acesso à justiça. Então, o professor Marco Aurélio trouxe um tema aí caríssimo, penso que vale sim muito a pena nós sentarmos com o nosso presidente, professor Délio, para pontuar algo, né? Desenvolver alguns projetos, algumas oficinas com os nossos alunos. E o professor Marco Aurélio é a pessoa mais recomendada, né? Em face da sua expertise aí na temática. Agora, o professor Marco Aurélio me chamou a atenção o seguinte, o senhor que tem o conhecimento técnico, eu nesse semestre estou até orientando um trabalho que é sobre visual law, né? Alguns alunos do NPJ já vêm aplicando isso, tentando aplicar, porque há toda uma técnica por trás, né? Que o senhor bem mencionou. Mas, assim, há uma diferença entre o legal design, o visual law, é algo semelhante? Perfeito. São termos idênticos, né? São termos idênticos. É o design gráfico auxiliando na humanização dos processos, dos atos, das resoluções. Então, quanto mais a gente puder graficamente auxiliar as pessoas a entender o andamento de tudo, melhor. Exemplo que eu dou agora no doutorado que eu estou fazendo, eu estou trabalhando com um novo desenho institucional de uma plataforma do conhecimento. Ou seja, como é que eu posso fazer com que as pessoas entendam o acesso a uma plataforma do conhecimento, ou como criar uma plataforma do conhecimento de forma gráfica? Então, para vocês terem uma ideia, do doutorado é a construção de um infográfico mostrando de forma replicável como é que eu construo uma plataforma do conhecimento em qualquer área. Essa é a minha busca. Então, graficamente, e é muito interessante que os orientadores, eu estou fazendo na FGV CPDOC do Rio, eles estão encantados porque eles falam assim, mas como assim? Então, você mostra toda uma infografia com ícones, que são links, não, ou hiperlinks, que você clica, acessa uma outra informação e você vai debulhando, entendendo aquilo de uma forma tão rápida, e aí você já entende. Então, a forma que nós temos que trabalhar hoje é entender que as gerações que estamos tendo, dos mais novos e as futuras, vão trabalhar com o visual. Não há como fugir desse processo. Vai acabar a leitura? Não vai acabar a leitura. Mas eles rapidamente vão consumir o texto via imagem. Essa é a discussão, né? É uma outra forma de pensar. Eu mesmo aqui no IESB, lecionando com os alunos mais jovens, é impressionante quando você rapidamente faz a apresentação de enunciado gráfico, ou seja, eu quero fazer isso, depois aquilo. Pronto, já resolveu. Agora, se eu faço enunciado de 2, 3 parágrafos, pronto. É um problema seríssimo de entendimento. Não é uma questão de saber ler ou escrever, mas que nossas mentes hoje, a nossa forma de pensar mudou, e nós temos que entender como trabalhar com essas gerações. É essa a discussão hoje, e é claro que Stanford já
vislumbrou e teve essa visão de futuro, né? E como a gente também estuda na área gráfica, eu sou muito contratado muitas vezes para trabalhar visões de futuro. Então, roadmaps, como é que eu traço uma visão de futuro? É gráfico. Eu vou mostrar um caminho para a pessoa, ela vai passar por tal área, vai passar por tal área, são cenários que a gente constrói que visualmente ela vai compreender. E no meio do judiciário, do direito, isso é mais do que fundamental, porque eu lembro muitas vezes um escritório de advocacia que tem o seu processo, numa cor específica, ele é rapidamente reconhecido na hora lá de pegar o processo, porque a cor já o identifica. Isso é design. Então, a questão de cor, forma, tudo isso tem que ser repensado, né? Eu diria que nós estamos dando uma visão de diversidade ao direito, né? E aí, isso é uma nova forma de pensar, né? E aí não quero de forma nenhuma fazer a restrição, mas o direito tem que trazer a cor para ele tem que trazer a diversidade, ele tem que trazer as formas, né? Eu acho que isso tudo tem que ser repensado hoje na forma de desenvolver a linguagem para a humanização, né, junto aos processos. Eu acho que quanto mais houver isso, mais justiça vai estar em todos, e num país como o nosso, gigantesco, e com as suas diferenças, o legal design pode ser um grande aliado a que o Poder Judiciário seja mais rápido, mais ágil, mais correto. Eu acho que esse é um grande caminho. Tá certo. Obrigada, professor Marco. Mais alguma ponderação, professor Rafael? Professora, só assim, corroborando, né, com o que o professor Marco mencionou, eu estava pesquisando bastante sobre legal design alguns meses atrás, e eu sempre vi uma palavra que, assim, hoje é a palavra da moda, né, das grandes empresas, mas é a palavra que funciona, que é experiência. O legal design, ele propicia experiência para o leitor, para o receptor da mensagem. E isso é uma virada de chave fenomenal. Mais uma vez, muito obrigado, professor Marco. O senhor falou uma coisa interessantíssima. A questão do design, e isso eu converso com meus alunos, nós permitimos o erro, nós permitimos errar. Então, isso é fundamental, porque é pelo erro que se constrói o saber. Então, nós fazemos com que o aluno erre, para que ele entenda que esse não é o caminho. Qual o outro caminho? É o caminho da experiência. Quanto mais tivermos um grupo de trabalho, de diversidade, né, como um núcleo de inovação, que possa trazer visões da sociologia, da psicologia, do design, do direito, trabalhando sobre um tema, rapidamente você consegue resolvê-lo. Então, essa visão é fundamental. A palavra-chave é experiência. O senhor está corretíssimo. Esse debate está muito interessante mesmo. Enquanto o senhor falava, professor Marcos, sobre a questão da humanização, né? Essa categoria, não é? Essa grande, esse tema ele propicia a humanização do direito, né? Que eu gostei então desta categoria, e a gente aqui, né, professor Rafael e eu, nós estamos imersos, claro que eu estou na questão da humanização, mas utilizando uma linguagem ainda mais técnica, e um grande tema, né, que os cientistas do direito gostam muito, é que ela propicia, então, a humanização, ela leva, então, o acesso ao direito, não é? Então, essa forma de ficar, de propiciar esse clareamento, essa compreensão, ela imediatamente, então, ela, via de consequência, ela propicia o acesso ao direito, porque ela possibilita a compreensão. Eu me lembrei imediatamente, quando o senhor falava da humanização, né, do Edgar Morin. E o Edgar Morin, ele fala o seguinte, né, que claro que no âmbito científico não tem como a gente fugir, então, do fenômeno da especialização do conhecimento, né? Não há como fugir. Mas essa complexidade, e complexidade é a grande presença, é uma variável constante, né, nas teorias de Morin. Claro que em decorrência dessa complexidade da vida moderna, não é? Tudo que se manifesta de modo bastante evidente na área jurídica, com todas as suas formalidades, com todas as suas tecnicidades, com todos os seus vocábulos, não é? Ele pode perder esse sentido de humanização, pode perder o que ele tem que
que propiciar, que é o acesso a esse direito, ou seja, a compreensão desse direito, o alcance desse direito. Aí o Morin ele fala o seguinte, professor Marco, que se os debates técnicos, né, concernentes a cada área do conhecimento, se eles ficarem restritos, então, aos experts, o cidadão ele perde o direito ao conhecimento. Então, é que vem, eu acho que de importância vital e crucial a questão, então, do web design para propiciar, então, o acesso a esse conhecimento em todas as áreas, não só do direito, não é? Então, é possível estabelecer uma relação entre a falta de acessibilidade da linguagem jurídica, não é? É possível, então, o desenvolvimento cultural, ou seja, o avanço desse acesso ao direito e à justiça via essa possibilidade, esse instrumento, podemos dizer assim, que é do web design, ou seja, propicia a democratização dos temas, da linguagem, não é? Enfim, do acesso. Eu acho que é de importância vital. O que o senhor tem? A senhora está corretíssima. Eu diria que o legal design, aí eu faço uma pequena correção, a gente fala de design gráfico, não web design, professor. O web design está dentro do design gráfico, só para a senhora ter consciência. Então, o design gráfico ele é amplo, né? A gente trabalha com o design gráfico em várias áreas, né? E o web design está dentro dela. Só para a senhora... o design gráfico ele é bem amplo, então eu posso trabalhar com a questão de web, identidades visuais, diagramações, eu posso trabalhar com N possibilidades gráficas para atender o ser humano, né, o usuário, né? E quando então, nós falamos... se eu quero falar do gênero, eu tenho que falar, eu não falo web design. É design gráfico. Design gráfico, tá. Design gráfico. Design gráfico é a amplitude de toda essa visão gráfica que a gente trabalha. Então, desenvolver um cartaz, desenvolver um livro, né, toda a sua estrutura técnica, né, de diagramação, a gente fala de design gráfico. Mas a senhora falou web design, eu entendi claramente no sentido de interface. Fique tranquila. Mas é importante o que a senhora falou, porque o legal design vem trazendo uma quebra de barreiras. O meio jurídico assusta. As pessoas ficam assustadas com o meio jurídico. E com o legal design, você amplia o acesso, como a senhora colocou muito bem, democratiza, as pessoas perdem o medo no momento que elas entendem que elas têm os seus direitos, que elas sabem claramente como é que é o começo, meio e fim de um processo, e aí você consegue rapidamente ter mais pessoas sendo assistidas pelo poder judiciário. Então, isso é fundamental. Acho que o legal design, em específico no nosso país, ele é um salto, é uma grande ponte para o futuro para melhorar as relações da justiça no país. Então, a senhora imagina a gente numa região mais inóspita, no norte do Brasil, que as pessoas não têm uma visão do todo, e você rapidamente, visualmente, trabalhar para ela numa tela o que é, uma infografia, rapidamente um desenho mostrando aquele processo, pronto, ela já entendeu qual é o papel dela, como é que ela vai atuar, como é que ela vai fazer. Então, temos que entender as traduções textuais em questões gráficas, ou até a diagramação de um texto. Muitas vezes a gente vê um texto blocado, largo, que a leitura é ruim. Se a gente fizer em 2 colunas, a gente já entendeu que, e trabalhando tecnicamente, com uma coluna mais estreita, rapidamente a leitura é feita. Então a gente vai mostrando que diagramações diferenciadas, uma fonte diferenciada, faz a pessoa compreender rapidamente o texto. Então esse é o nosso papel como designers gráficos, e o legal design é a inserção desse design gráfico no meio jurídico para poder auxiliar. Então, e não só na questão gráfica especificamente, é algo mais amplo, como eu falei anteriormente, em metodologias, por exemplo, design thinking. Muitas vezes você está com um problema num escritório de advocacia ou até no ambiente de algum tribunal, em que você reúne um conjunto de profissionais para aquele problema e rapidamente no processo de design thinking, com uma diversidade ali, num workshop se discute o problema e cria ali possibilidades e soluções para aquele problema. Então, a diversidade é muito importante nesse processo e, claro, com esse grupo diverso, desenvolver várias maneiras de atender àquela questão. Então, é uma forma diferenciada e é uma coisa que a gente usa muito, aí o termo em inglês, né? É a mudança de mindset, é a mudança do pensar, é mostrar uma nova forma de adaptação ao novo. E aí vem a inovação.
porque só podemos fazer isso no momento que a gente pode replicar esse processo. Se a gente replica o que a gente está falando aqui, junto às várias áreas jurídicas do país, nós estamos inovando. E é isso que nós temos que pensar para que a justiça brasileira cresça e venha crescendo, mas que ela cresça de forma democrática, ampla, para todos e de forma humanizada. Tenho certeza, se pudermos criar mais exposições sobre certos temas do jurídico, que graficamente, numa exposição gráfica, a pessoa possa entender alguns temas, alguns processos, eu posso ajudar, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio até o ensino superior, a várias pessoas de várias áreas a entender, né, a questão do direito, da advocacia. Então, esse é um processo interessantíssimo que a gente pode trabalhar até com a questão lúdica com as crianças e elas vão compreender muitos processos. E é isso que nós estamos trazendo com a visão do legal design. É a transversalidade do pensar criativo em trabalhar de forma inovadora a resolução de problemas que até então a gente tinha uma visão única, né, estreita, e agora uma visão mais ampla. É esse o processo que a gente vem discutindo. É isso aí. Excelente, olha, eu estou assim, muito entusiasmada, tá, professor Marco, com esse tema. Sinto que nós temos ainda uma cultura, não é, espraiada em diversas áreas do conhecimento, sobretudo no direito, que desatende essa vocação cidadã da nossa Constituição. Não é? E o direito, em todas os seus segmentos, eles não podem ficar exilados socialmente, né? Porque senão dá-se um esvaziamento da legitimidade do direito perante a própria população. E a linguagem jurídica, ela é fundamental. Aliás, o acesso à compreensão, à humanização, é um dever ético dos profissionais, de todos os profissionais do direito, né? E é um compromisso que recai sobre todos nós. Eu acho que, então, é uma responsabilidade nós, aqui, da área jurídica, tentarmos cada vez mais expandir, então, a necessidade de espraiarmos, então, fazermos essa imersão, então, dentro desse tema, porque aí estaríamos, então, tirando o direito desse exílio social, como diz Morin, como diz Edgar Morin, não é? Bom, vamos marcar, a gente conversa aqui nos bastidores, professor Marco, com algumas oficinas, vamos tentar, né, professor Rafael, conselheiro, advogado, professor Rafael, com a OAB, expandirmos esse debate, criarmos oficinas, ou seja, termos mais uma amálgama para a gente poder contribuir, então, com essa humanização, como o senhor bem sempre disse. A gente tem um tempinho para franquearmos a palavra a alguns dos nossos alunos aqui, professor Marco. Por favor, então, se vocês tiverem alguma pergunta, talvez aqui seja um bom momento. Eles são um pouco tímidos aqui. Bom, não temos aí, né, professor Rafael? Está olhando aí? Bom, professor, então fica o compromisso aqui firmado publicamente, está gravado, né, professor? Então, para que a gente possa, vamos realizar outros debates, vamos expandir, então, para um congresso, um seminário, dentro da OAB, Rafael, isso é importante, não é? Para que a gente possa prosseguir e aprofundar e potencializar, então, esse debate. Os meus agradecimentos penhorados ao senhor, professor Marco, por trazer aí esses esclarecimentos tão importantes. Muito obrigada também, professor Rafael, e aos nossos alunos da Semana Jurídica aí, que esses debates são ofertados para vocês. Então, muito obrigado pela parceria e atenção ao tema, e vejo que podemos fazer coisas inovadoras, ainda mais na capital federal, para encabeçar uma transformação inovadora que é fundamental para esse país, né? Eu diria, professora, que um outro tema muito interessante, paralelo, que a gente trabalha também, que é o Design para Todos, Design for All, em que é muito trabalhado em cidades, e a cidade de Barcelona é uma referência nisso, ou seja, é uma cidade em que qualquer pessoa tem acesso a tudo, uma calçada bem estruturada, uma sinalização, e da mesma forma isso tem que ser pensado no direito, o direito para todos. E é isso que o design vem buscando, a forma de criar uma ponte em que as pessoas possam entender seus direitos, e é claro, reivindicá-los, como também entender os processos, e claro, e aí desmistificar toda essa juridiquez, né, que existe
para que as pessoas possam ter acesso à justiça. E agradeço imensamente a possibilidade de disposição desse tema e fico aberto para a gente fazer um belíssimo seminário. Temos condições de trazer excelentes profissionais aqui para Brasília para discutir isso do país e do exterior, e que a gente possa trazer outros temas também que o design possa auxiliar o direito na sua evolução, na sua construção, né? Esse tijolinhos aí que a gente vem construindo novo. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Marco. Professor Rafael, eu gosto de sempre que ele feche e se despeça. Tá bom, professor Marco? Então, professor Rafael, por favor. Meus cumprimentos a todos aqueles que nos acompanharam aqui até o final, não perderam nenhum detalhe dessa palestra riquíssima proposta nessa nossa nova Semana Jurídica, e tenho certeza que daremos continuidade a esse projeto, professor Marco, propiciando aos nossos alunos todo o conhecimento técnico, para terem esse conhecimento como diferencial no mercado de trabalho, certamente. Então, um forte fraterno abraço a todos, nos encontramos no nosso próximo evento. Até já, uma ótima noite. Mas, professor Marco, vamos fazer sim, viu? Eu vou conversar com o nosso presidente, com o Télio Lins, que é nosso professor, para que a gente possa expandir aí esse debate. É muito importante. Perfeito, professor. Estou à disposição. Agradeço imensamente mais uma vez pela oportunidade. Imagina. Vamos fazer o segundo tempo nessa Semana Jurídica desse debate. Tá bom, então. Valeu, gente. Um abração. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.